Evangelho de Marcos, capítulo 10. Eu gostaria que você me acompanhasse a partir do versículo 21. O contexto é um jovem que procura Jesus. A Bíblia não diz seu nome, o apresenta como um jovem rico. E ele pergunta ao Senhor, no verso 17, o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. No 19, Jesus responde, você conhece os mandamentos. No 20, ele replica a Jesus, eu tenho observado isso tudo desde a minha mocidade. E o verso 21 diz que Jesus o amou. Agora preste atenção, o texto não diz que Jesus o trollou. A gente tem que olhar isso com a perspectiva correta, porque alguns de nós já mudamos a maneira de olhar. A Bíblia diz que Jesus o amou. Em um dos evangelhos nós temos a pergunta, se queres ser perfeito? Ele está dizendo, você está almejando mais do que o básico da salvação. Você quer entrar no lugar mais profundo. Jesus olha e diz, tem uma proposta para tu. Não era proposta para todo mundo. Eu vejo gente baseado nisso, dizendo que uma pessoa não pode ter posse e ser cristã. Ué, Paulo escreve em 1 Timóteo 6,17, manda aos ricos desse mundo. Tinha um monte de rico no meio dos convertidos. Não eram necessariamente a maioria, mas eles estavam lá. A exigência que Jesus fez esse jovem não era feita a todo e qualquer um. Os ricos eram exortados a não confiar na incerteza das riquezas, a colocar sua esperança em Deus e a serem ricos de boas obras. Mas não eram proibidos de continuar ricos. Mas Jesus olha para esse rapaz e de uma maneira específica ele diz, só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. O verso 22 diz, ele porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O verso 23 nos mostra que Jesus, que não perdia uma oportunidade didática, não deixava a bola quicando. Emenda, então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras, não fez muito sentido, não caiu a ficha. Só que Jesus continua batendo na mesma tecla. Mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse, para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba, já no presente, 100 vezes mais casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições. E no mundo por vir, receberá a vida eterna. Quais lições nós podemos tirar daqui, especialmente dentro do contexto de fome e saciedade? Em primeiro lugar, a dificuldade que Jesus menciona, como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Do que é que ele estava falando? Obviamente, ele não fala de algo que Deus estabeleceu. Porque a Escritura é clara, quando diz em Romanos 2,11, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não ia olhar para o pobre e dizer, tu já sofreu demais, tem que facilitar a sua entrada no reino. O rico dizer, não, você já foi muito consolado, agora para tu eu vou dificultar o jogo. Ele não faz diferença, acepção entre um e outro. Logo, presume-se que a dificuldade não provém de Deus. A dificuldade provém de onde? Do próprio rico. Eu acho que isso fica claro quando Jesus, no verso 27, faz uma diferença entre dificuldade e impossibilidade. Jesus está afirmando, dificuldade, é o que ele está falando. Os discípulos respondem, desse jeito quem pode salvar? Jesus diz, ei, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Jesus está dizendo, eu não falei de impossibilidade, eu falei de dificuldade. Na perspectiva de vocês, assustador e impossível, na de Deus, possível. Ou seja, Jesus está dizendo, a dificuldade é de vocês, Deus vai oferecer possibilidade para que cada um possa vencer sua dificuldade. Então está claro que a dificuldade não provém de Deus. Ela provém do próprio rico. Como? Porque muitos ricos têm dificuldade. Vamos voltar no exemplo da criançada comendo antes do almoço. Porque eles estão entupindo a sua alma de deleites que tem roubado deles sensibilidade para perceber fome pelas coisas espirituais. Na parábola do rico insensato, em Lucas no capítulo 12, verso 19, Jesus diz que esse rico falou à sua alma
Essa é a declaração. Então direi à minha alma: você tem depósito muitos bens para muitos anos, descansa, coma, beba e aproveite a vida. O rico não tem deleites apenas naturais, físicos, palpáveis. Ele está enchendo a sua alma com algo. E almas preenchidas, mesmo de comida que não é saudável, tendem a perder o apetite por aquilo que é saudável. Quem está acompanhando? Para você entender isso, é só olhar o desfecho da história. Pedro rebate, diz: diferente desse cabeção, que não quis abrir mão de nada pelo Senhor, nós abrimos mão de tudo, nós renunciamos tudo. Jesus diz: não tem nenhum de vocês que não tenha renunciado tudo, que não vai ter 100 vezes mais nesse mundo com perseguições e no porvir a vida eterna. O que é que Jesus está falando? Que a vida eterna é fruto de mérito, de merecimento? Já que vocês renunciaram, vocês merecem? Não. Jesus não está falando de merecimento. Jesus está falando de esvaziamento, que permite um novo preenchimento. Se fosse o mérito da renúncia, nós temos uma troca espiritual. E vida eterna não se adquire dessa forma. Mas sempre que Deus quer trazer um novo preenchimento, Ele precisa primeiro de esvaziamento. Quem está acompanhando? Quando falamos de fome e saciedade, elas não se aplicam somente ao alimento natural. Eles se aplicam às coisas espirituais. No entanto, uma forma errada de relacionar com aquilo que é material. Sejam alimentos ou posses, como na advertência de Deuteronômio 8, de 11 a 14. Elas podem nos roubar a percepção daquilo que é espiritual. Dito isso, eu quero ir para o foco do que eu quero compartilhar. Em essência, o jejum. Qual é o poder da abstinência? No contexto da tentação no deserto, Jesus cita Deuteronômio 8. Texto que já mencionei 2 vezes e agora vamos para a 3ª vez. Se você puder me acompanhar em Deuteronômio 8, versos 2 e 3, que é o texto que Jesus, de forma resumida, cita na tentação no deserto. O texto sagrado diz: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, Ele os deixou passar fome, Ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Então vamos lá, uma fala de Deus. Ele humilhou vocês, Ele os deixou passar fome, Ele os sustentou com o maná. Então vem uma declaração: para quê? Para que indicativo de propósito? Para que vocês compreendessem. Ele está dizendo: existe uma didática que só se torna eficaz quando ela vem dentro de um processo. Para que vocês compreendessem que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor.